Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo e é com muita alegria que nós chegamos no nosso 8º dia de exposição no primeiro livro de Crônicas. Estamos diante dos capítulos 22, 23 e 24. Oremos ao Senhor, pedindo a Ele sua graça. Ó Deus eterno, santo e altíssimo, invocamos e fazemos menção do Teu nome nesta manhã, Senhor. Declaramos que somos pecadores e dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Ó Deus querido, somos dependentes do Teu Espírito Santo, dependentes do Teu auxílio, da Tua ajuda, para compreendermos as verdades da Tua palavra. Foram escritas pelo Senhor, inspiradas pelo Teu Espírito Santo. E sem a Tua ajuda, sem a ajuda do Santo Espírito, não há compreensão completa e total da Tua palavra. Somente o Senhor é capaz de nos ajudar, de nos ensinar. E fazendo isso, o Senhor ainda nos encoraja. O Senhor nos dá ânimo. O Senhor nos dá esperança e fé no seu próprio nome. Deus querido, Deus santo, nós pedimos ao Senhor humildemente esse auxílio nesta manhã. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra, das tuas verdades, e dai-nos, ó Pai, força, vigor e estrutura para sermos praticantes da tua palavra. Ouvintes, estudantes, praticantes e também proclamadores da tua palavra. Esta deve ser a nossa atitude diante do Senhor e da Santa Escritura que o Senhor nos deixou. Ajuda-nos, ó Deus, nesta missão, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Capítulo 22. Como Davi passou a oferecer sacrifícios ao Senhor nesse mesmo local, ele decide que deveria ser construído ali o altar e a casa do Senhor. Isso mostra a graça de Deus que opera limpando os nossos pecados, como o Senhor fez com o pecado de Davi. Ele também faz com os nossos, mudando a nossa vida para louvor da glória de Deus. Imediatamente, Davi começou os preparativos para a construção do templo, chamando cortadores de pedra, trabalhadores de todos os tipos, preparando ferro, preparando cobre, madeira de cedro trazidas pelos sidônios. Davi desenvolveu um grande plano, pensando na juventude de Salomão e pensando em ganhar tempo para que, quando Salomão estivesse pronto para construir o templo, muitas coisas já estariam preparadas e organizadas, porque, segundo ele mesmo, a casa do Senhor deve ser magnífica em excelência. Assim preparou Davi materiais em abundância antes de sua morte, e chamou a Salomão seu filho, dando ordem para ele edificar uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, abre aspas, meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, mas Deus me disse, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será um homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho. Eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. E aqui, irmãos, é claro que existe uma promessa na continuidade da descendência que levará até o Messias. Esse sim, Jesus Cristo, ressuscitado, o Messias. O trono dele será para sempre. O trono dele será sobre todo Israel e sobre toda a terra.
O reinado dele não terá fim. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi orou por Salomão, dizendo: O Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus. Orou para que Deus desse prudência, entendimento e instrução acerca de Israel, para que Salomão guardasse a lei do Senhor. Davi exorta a Salomão que, se ele tiver cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que Deus mandou a Moisés, ele iria prosperar. Davi relata a Salomão todo o material que preparou para a construção da casa do Senhor e todos os trabalhadores que deixou à disposição de Salomão, e como ele tinha trabalhado duro para conquistar todas estas coisas. Davi não deixaria Salomão sozinho nesse enorme projeto, mas convocou os príncipes para ajudá-lo. Por fim, Davi deixou claro que o mais importante era a disposição diante do Senhor, disposição de alma e de coração. Capítulo 23. Davi unge Salomão rei em Israel. Reúne os príncipes, os sacerdotes e os levitas. Haviam 38.000 levitas de 30 anos para cima. Desses, havia 24.000 para promoverem a obra do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que o próprio Davi havia feito para louvar o Senhor. Davi parece ter sido o inventor de vários instrumentos musicais. Davi também estabelece a idade de 20 anos. Primeiramente, ele fala 30, que era o costume e era a lei que havia sido dada para Moisés. Mas depois ele estabelece a idade de 20 anos, com que os levitas deveriam começar o serviço. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Quando o templo estivesse funcionando, a adoração seria dirigida pelos levitas, cada um segundo o seu turno. As famílias seriam organizadas para servir a Deus juntas, cada pessoa com suas tarefas específicas. Uns seriam porteiros, outros seriam músicos e outros queimariam incenso. O objetivo era de que os levitas não precisassem mais mudarem o tabernáculo, pois os tempos seriam de paz. As tarefas eram diárias e inadiáveis. Haveriam também festas periódicas. Todo esse trabalho exigiria bastante dos levitas e sacerdotes. Alguns detalhes com relação à casa do Senhor. Em primeiro lugar, e reforçando o que já comentei, o mais importante na obra do Senhor é a disposição do nosso coração. A casa do Senhor deve ser magnífica em excelência. Isso faz menção não somente dos materiais utilizados na construção do edifício, mas principalmente no princípio de que Ele, Deus, é um Deus excelente e magnífico. A casa do Senhor tem o objetivo de ser voz profética para as nações, proclamando o nome e a glória de Deus, fazendo-o conhecido de toda a terra. A casa do Senhor é uma casa dedicada, consagrada ao nome do Senhor. Davi se esforçou muito para conseguir o material que foi utilizado na obra do Senhor. Assim como Moisés, após a saída do Egito, chamou o povo a contribuir com as suas obras do tabernáculo, e o povo não mediu esforços para contribuir. Assim, também em nossos tempos, muitos trabalhadores valorosos da obra do Senhor têm se esforçado e empenhado até recursos para a glória de Deus. Capítulo 24. Os filhos de Arão, que ficaram responsáveis pelo sacerdócio, foram Eleazar e Itamar, divididos por turnos segundo seus ofícios no seu ministério. Davi, com a ajuda de Zadok, fez essa divisão. Eles foram separados para governadores. Uns eram governadores do santuário e outros governadores da casa de Deus. Semaías, o escrivão,
registrou a divisão feita após o sorteio. Fizeram parte do sorteio e depois serviram Jeoiaribe, Gedaías, Arim, Seorim, Malquias, Miamim, Acós, Abias, Jesua, Secanias, Eliasibe, Jaquim, Upá, Jezebeabe, Bilga, Imer, Ezir, Apises, Petaías, Jeesquel, Jaquim, Gamul, Delaías e Maazias. Esses entravam na casa do Senhor, conforme havia estabelecido Arão, segundo a ordem de Deus. Após isso, são nomeados os restantes dos chefes da família de Levi. Nós vimos há alguns capítulos atrás o quanto pode ser desastroso fazer a obra de Deus sem utilizar das ordens do Senhor. Seus mandamentos e suas ordens devem ser observados em cada detalhe. A obra de Deus não é obra de homem, e o Senhor é Deus muito zeloso e cuidadoso. A adoração e serviço do Senhor deve ser feita minuciosamente, conforme as ordens do próprio Deus. Cada pessoa tem um chamado e um ministério específico, um chamado da parte do próprio Deus que deve ser respeitado. Davi planejou, com a ajuda dos levitas, para que o serviço do Senhor fosse mais do que uma organização, mas como um organismo vivo, cada um fazendo a sua parte para funcionamento perfeito do organismo. Assim é a Igreja do Senhor, um organismo vivo, o próprio corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, e os seus membros bem ajustados, cada um fazendo a sua parte para a edificação de todo o corpo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha um excelente domingo, um excelente dia na presença do Senhor nosso Deus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.